Jesus. Já cantamos, já oramos, agora chegou o momento do Papai do Céu falar conosco. Queria convidar meus irmãos amados se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E aqueles que trouxeram sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu toda vez, irmãos, que sou convidado para pregar a palavra de Deus aqui ou em outro local, fico ligado no céu com aquilo que vai acontecendo no decorrer do culto. E uma imagem chamou a minha atenção nessa tarde. As crianças fizeram aquela EBD lá na extensão da igreja. Vocês viram ali várias crianças correndo, alegres na presença de Deus. Famílias ali representadas com um, dois irmãos, ou com um irmão só de uma família. Mas tinham várias famílias representadas ali na extensão da igreja. E Deus é um Deus que fala nas pequenas coisas. E você que está sentado no banco, eu tenho certeza que você notou a felicidade daquelas crianças, porque tão feliz porque tem o Senhor Jesus no seu coração. E a felicidade dela, a felicidade delas, é uma felicidade que contagia as pessoas. Toda hora que parava para mandar ali o seu testemunho, falar alguma coisa, é uma risaiada, é um algo que ninguém sabe explicar, porque é algo surpreendente. Só Jesus pode surpreender você nessa tarde. E eu creio que Ele está nesse lugar para falar no teu coração. Deus tem uma mensagem para você nessa tarde que vai mudar o quadro da sua vida. E eu creio, assim como a minha irmã que orou pelos dízimos, eu sinto uma atmosfera santa nesse lugar. Eu creio que Deus já está falando no teu coração no momento que você botou perto desse tempo. E aqui saiu de lá da sua casa, saiu de lá com o intuito de vir aqui nesse tempo para adorar Ele. Jesus está falando no teu coração. Mas vamos ver o que Deus tem para nós nessa tarde, através da tua palavra. João capítulo 4, versículo de 1 a 4. É uma passagem, irmãos, que se eu pedisse, parasse aqui e falasse, fecha a Bíblia. Essa igreja é uma igreja de escola bíblica. E falasse alguém que se levante e conta a história de uma mulher chamada, sem nome, uma mulher samaritana. E vários irmãos iam contar com um afinco, dentro de vírgula e parábola, expondo a vida daquela mulher. Mas eu li uma palavrinha que mudou a história de como eu li toda vez que eu passava por essa história revelada na Bíblia. E a palavra de Deus nos fala assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Aqui está a palavra, necessário. Tem algo que você está necessitando nessa tarde, em que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não pode fazer na tua vida? Se tiver, eu peço em nome do Senhor Jesus, coloque na mão dele agora, porque ele pode realizar aquilo que o homem já determinou, que chegou ao fim. Mas hoje Deus está botando nas tuas mãos a vitória para a sua vida. Determina isso na sua vida nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Assim disse o Senhor a essa igreja nessa tarde. É necessário que haja mudança nas vidas que aqui entraram. E o Senhor nessa tarde mudou primeiro a minha vida, para que um dia o pastor dessa igreja pudesse olhar para mim e falar: hoje você quer pregar, irmão Ezequias? E eu pudesse falar com ele: quero sim, pastor, porque eu tenho prazer de falar de Jesus que salvou a minha vida. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de eu poder falar sobre o teu evangelho, sobre a tua passagem na terra. Fica conosco, ó Espírito Santo do Senhor.
aquilo que eu tentava falar e não conseguia, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, complete no corações daqueles que estão ouvindo essa oração do teu servo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se assenta, igreja. Vamos dar um passeio então no Novo Testamento. Eu li essa passagem de João 4 e fui para a Bíblia e fui assim deparado, fui chocado com essa palavra. Necessitava, era necessário. E eu, como leigo que sou, fui para o Aurélio, mas a minha filha Lívia, falei: Lívia, fala para mim o que Aurélio fala sobre necessário. E encontrei lá 3 colocações dentro do Aurélio que dizia: é indispensável, é imprescindível, é inevitável. Falei: Lívia, Deus está falando nessa palavra, Lívia, porque é inevitável que você não sinta a presença de Deus dentro da casa dele nessa noite, nessa tarde. É indispensável que você saia daqui da mesma forma que você entrou. É imprescindível que você entrou dentro da casa de Deus e saiu da tua casa, passou um perfume, botou a melhor roupa que você tinha e entrou aqui e não sentiu ainda Deus falando contigo. Eu quero te dizer, em cima de um tema que eu criei dentro desse versículo que eu li, e eu queria que você prestasse atenção: quebrando tradições para salvar alguém. Sabe, meu Jesus era um Jesus que quebrava as tradições naquela época, porque as pessoas que estavam em volta, quando Jesus começou seu ministério, a Bíblia, nos capítulos anteriores a essa, fala que uma certa vez João batizava no Rio Jordão e de repente parece que se acendeu nele aquela passagem que estava revelada no livro de Salmo, no livro de Isaías, em que falava que o cordeiro seria, o último cordeiro seria apresentado à terra. E João olha para a margem do rio e vê alguém passando enquanto batizava as pessoas, e passou-se um homem andando com 2 pessoas. Ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele estava falando do meu Jesus. E Jesus foi e se batizou com João. João foi chocado também, porque disse João a Jesus: eu teria que ir ao Senhor e o Senhor vem a mim. E disse Jesus a ele: deixa que se cumpra a palavra que está sendo revelada. Assim como foi revelada sobre você, João, que você endireitaria o caminho para mim vir. Essa palavra vai ter que ser cumprida. E João, como é que é, Senhor? É assim como Isaías disse, que você seria a voz que clamaria no deserto. Assim é necessário que eu seja batizado por você, para que a palavra de Deus se cumpra, João. E Jesus foi batizado, e de repente, depois de 30 anos, começa o ministério abençoado. Eu falo abençoado porque, irmãos, Jesus, ele era homem, mas também era Deus. Ele lia pensamentos, conhecia o que estava adiante. A palavra dele no livro de Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se você ler nesse livro de João, no primeiro versículo, João fala que no início era o verbo e o verbo estava com Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava no princípio. A palavra de Deus fala que tudo que foi criado, sem ele nada se criaria. Era aquele Jesus que João tinha acabado de batizar e que começou o seu ministério. E Jesus começou a pregar, e é aí que entra as maravilhas. E Jesus começou a curar, começou a transformar a vida, começou a quebrar paradigmas e paradigmas, e para tudo que tinha Jesus começou a quebrar, porque ele saiu para começar um ministério abençoado. E a palavra de Deus nos relata que houve uma discordância entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, porque os discípulos de João muitas vezes viam o que Jesus fazia. Em algumas passagens da Bíblia eu já li, eles iam ter Jesus para ver o que Jesus fazia. Ele via milagre, ele via transformação de vida.
quando ia para João, João falava: deixa, porque eu vim para endireitar o caminho para ele. Mas eu quero nessa tarde dizer uma palavra para você, que o meu Jesus, quando quer salvar alguém, ele dizia a rota em que qual saiu para, predestinado para seguir. Na Bíblia, irmãos, na Bíblia, o meu Jesus, quando ele quer salvar alguém, ele dizia a rota para as multidões. Ele entra em lugar que talvez você e eu não entraríamos. Jesus parou a multidão uma certa feita, em que uma mulher saiu do arraial, de dentro de outro arraial, dentro de um arraial. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue, você sabe muito bem, ela saiu. E Jesus, espremido pela multidão, não conseguia andar. De repente ele parava e olhava, não via ninguém, mas tinha sim uma mulher se rastejando para tentar tocar na orla do seu manto. Jesus para multidões quando ele quer salvar alguém. Ele espera por você e ele está esperando por você nessa tarde. Jesus entrava em um lugar em que as pessoas eram odiadas pelas multidões, e meu Jesus chegava na casa daquela pessoa, entrava e ceava com ele. Quem não se lembra de Maria, aquela mulher que ungiu Jesus? Jesus entrou na casa daquele cobrador de impostos, aquele homem odiado por muito, porque Roma saqueava, Roma roubava. E aquela mulher entrou ali, ungiu Jesus, e com as suas lágrimas enxugava os seus cabelos. É assim que Jesus faz quando ele quer salvar alguém. E nessa tarde ele quer salvar a tua vida. Ele parou o tempo sobre a Taíde, para que você pudesse entrar dentro desse tempo hoje e pudesse adorar o teu nome e ouvir a tua palavra. Glória a Jesus. Quando Jesus quer salvar alguém, ele para velório. Irmãos, quem não se lembra aqui, um velório ia descendo, todo mundo se desviava, porque ninguém podia tocar no espírito ou no caixão, porque era imundo. E o que meu Jesus disse? O que é esse movimento? É o que? É um velório. E havia ali uma viúva, uma mulher, coitada, que só tinha aquele filho, carregando para a cova. Hoje em dia eu tenho notado, muitas mães têm orado, como se os filhos deles tivessem ido para a cova. Mas meu Jesus é um Jesus de vida, é um Jesus que restaura a vida. E aquela mãe vinha chorando e Jesus vinha em direção àquele esquife. E quando chegou para o velório, as pessoas se afastam que é imundo. Meu Jesus para o velório quando ele quer salvar alguém. Ele queria salvar alguém, irmãos. Ele quis aquele que estava morto. Jesus tocou e disse para aquele menino, e aquele menino ressuscitou. Quem foi salvo? Foram aqueles testemunhos que estavam andando junto com aquele caixão. Porque é bem assim que acontece dentro da palavra de Deus. Você espera de ver um milagre aqui dentro dessa igreja. Se eu quiser contar para você aqui, tinha gente aqui condenada pela morte, mas um dia Jesus disse: eu sou vida e vida em abundância. Você quer milagre de Deus? Tem gente aqui, tinha gente aqui que saiu daqui e falou: ora pelo meu marido, porque a situação dele não tem mais volta. E meu Deus, escrevi uma nova página sobre a vida daquele marido e disse: eu dou saúde, eu dou restauração, porque eu sou Deus. Esse é o Jesus em que nós confiamos e acreditamos. Aleluia. Quando Jesus quer salvar alguém, ele faz milagre acontecer. Milagre acontecer. A história de João capítulo 4 nos fala que Jesus, quando começou a ver que havia aquela discordância, em que os fariseus levantavam aquele tumulto todo para armar laço para Jesus, e os fariseus começaram a lançar palavrinhas, a lançar flechas para o maligno. Jesus saiu do meio deles e voltou em direção. A palavra de Deus nos fala: e deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Mas entre a Judéia e a Galileia tinha uma cidade dos samaritanos, uma cidade chamada Sicar. E a palavra de Deus fala assim: e era necessário passar por aquela cidade ou passar por Samaria. Nessa tarde, Jesus está passando por aqui. Você sabe por que ele está passando por aqui? Porque ele marcou um encontro contigo. Nessa tarde, Jesus marcou um encontro contigo para mudar a sua vida e a sua história. A palavra de Deus fala que quando Jesus chegou em Sicar, os judeus era algo tenebroso naquele lugar.
historiadores nos relatam que os samaritanos foram povos dados pelo rei Assírio para morar junto com Israel. Quando o povo de Israel, aqueles que sobraram do cativo, retornaram para a sua terra de promessa. Mas era um povo odiado, porque os judeus não falavam com eles. E a história nos revela que Sicar, e dentro da cidade de Sicar, parece uma tradição. Aquelas terras eram as terras que Jacó tinha dado por herança a José. Era terra abençoada, porque aquilo que é meu, o sucesso de Deus é abençoado, porque a palavra de Deus fala que tudo que eu tocar, abençoado será. Aquela casa que vocês viram, a criança correndo para trás e para frente, é do Senhor Jesus, porque um dia Ele me deu, e eu vou ter ela como extensão dessa igreja, porque Deus é Deus da minha vida. E era assim naquele lugar, mas morava um povo indesejado. Eu não sei quem disse para você que talvez você é indesejado, mas Deus está dizendo para você que nessa tarde Ele parou o céu sobre a Carídia para dizer para você que Ele te ama e quer salvar a tua vida. Havia naquele lugar um poço, 6h da tarde. Jesus cansado, Ele era homem e Deus, mas como o homem estava cansado da sua jornada, parou na beira daquele poço e aconteceu algo surpreendente naquele lugar. Uma mulher que vinha tirar água todos os dias encontrou com o Salvador. Você saiu da tua casa hoje para se encontrar com Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. E a palavra de Deus fala é que aquela mulher foi surpreendida. Aquela mulher foi surpreendida porque havia uma pessoa ali que estava quebrando as tradições para salvar a vida dela. Eu não sei se você está preso em alguma tradição. Talvez você nasceu numa denominação, talvez você foi criado numa religião, mas o meu Deus não está interessado na placa da igreja que você foi criado, ou que você foi talvez no dia passado dentro daquela igreja. Meu Deus está interessado no teu coração, e nessa tarde Ele vai te dar a oportunidade de você alcançar o céu, como disse aquele louvor, e tocar no coração de Deus, porque Ele quer salvar a tua vida. Aquela mulher veio buscar água e não sabia que algo surpreendente ia acontecer naquele lugar. E com Deus é assim, é algo surpreendente, é algo diferente que acontece. Nessa tarde, Deus quer que você toque o céu e alcance o coração, porque Deus escolheu você para vir nessa igreja, para eu poder falar com você que Jesus te ama, e assim como Jesus, oh aleluia, amado aquela samaritana, Ele ama a tua vida e quer salvar você nessa tarde. Aquela mulher foi surpreendida, mas como é que tu, um judeu, se refere para mim em palavras, sendo eu a samaritana? Talvez alguém lançou sobre a tua vida uma palavra de maldição. Talvez as pessoas passaram por você na rua e quando vinha na mesma calçada atravessou de lado para não poder ter um contato maior contigo. Talvez o inimigo das nossas almas colocou algo no teu coração e nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vai ser jogado por terra. Aquela mulher saiu com seu plano de dentro da cidade, de Sicar, e foi em direção àquele poço. Assim como você saiu da tua casa e veio em direção a essa igreja hoje, e Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher, ela não sabia. A palavra de Deus fala dos discípulos que tinham saído para ir na cidade comprar algo para comer, e Jesus estava na beira do poço sentado como homem, mas também como Deus, esperando por aquela mulher. E nessa tarde Jesus está esperando por você, para que você faça como fez aquela mulher: Senhor, dá-me água que gela para a vida eterna. Aquela mulher entendeu. Como é que pode um judeu falar com a samaritana? Ó mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água, e aí estava falando como Deus. Aí Jesus falava como Deus, e eu daria água para você, e essa água jorraria para a vida eterna. Jesus quer te dar a vida eterna nessa tarde. Eu queria convidar os levitas dessa igreja para virem aqui na frente. Chegou o momento, aleluia, de você firmar o seu espaço na presença de Deus. Chegou o momento de você se decidir, porque Jesus hoje está aqui para te dar oportunidade, como Ele deu para aquela mulher samaritana. Eu sinto Deus nesse lugar para salvar a tua vida. Deus está falando contigo, aleluia, nessa tarde, e com a autoridade que eu tenho em nome do Senhor Jesus. Se você ouvir Deus falando contigo,
Não contraia o seu coração, porque Ele está na porta do teu coração. Ele está batendo para que você deixe Ele entrar, para que Ele seja contigo nessa tarde. Eu queria convidar o ministério de louvor para fazer um louvor especial. E quando eles estiverem louvando, eu queria que a igreja todinha se colocasse de pé. Toda, a igreja toda. Mas fica ligado no céu, igreja, porque Deus está aqui. Eu queria convidar o profeta dessa casa, nessa noite. Aleluia, Deus. Sabe, Deus, entrou vidas aqui nessa tarde, Deus, que saíram de casa como aquela samaritana, com muitas dúvidas, muitos porquês, mas o Senhor sabe porque essa palavra foi pregada dessa forma. Pai, nessa tarde eu apresento todos que estão dentro da nave da igreja, para que o Senhor possa, ó Espírito Santo do Senhor, visitar corações nesse lugar. Pai, muito obrigado, Deus, pelas condições de céu que o Senhor me dá, de poder entrar no livro das revelações e saber que uma palavra na vida pode mudar a história de muitas vidas. Por isso, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela minha vida nessa tarde. Recebe aí, Deus, as vidas que vão se apresentar ao Senhor.